educação familiar pode parecer que não, mas também acaba sendo currículo. Porque quando você diz para uma criança que ela não gosta do tio, mas tem que abraçar o tio, você está dizendo para ela que o que ela sente não é importante. O que importa é o que parece. E aí a gente já começa a falar do currículo oculto, né? E ocultar é uma arte na educação escolar. A gente oculta tudo na educação escolar. O currículo na educação escolar, e aí eu falo enquanto negra, de pele preta, mulher, periférica, macumbeira. Agora eu assustei, vai sair uns 5 correndo, né? E tudo isso não consta do currículo. Então, o currículo não é só oculto. O currículo é discriminatório, o currículo é racista, o currículo é homofóbico, né, Tiago? O currículo é religioso. No Estado laico, a Constituição diz aquilo tudo em nome de Deus. Que Deus? Oxalá? Obatalá? Orumilá? Buda? Não, é um Deus católico. Então, a nossa Constituição diz que o Estado é laico, mas é de brincadeirinha. A gente precisa, então, compreender. Então, quando a gente fala em currículo escolar, a gente está falando de um currículo que tem cor, tem um Deus católico, tem sexo, é cisgênero. Quem não sabe o que é cisgênero é aquela pessoa que cabe no corpo que nasceu. O resto eu não vou discutir, que isso é conta do Tiago, não estudo isso não me cause problema. Deixa o Tiago discutir isso. Mas quando a gente fala de currículo, o currículo tem uma cara já pronta. Então é uma coisa, entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, indiscutível. E às vezes a gente pensa que indissolúvel, mas não. É nisso que entram os movimentos sociais. O movimento negro educador, o movimento social negro educador, do qual eu faço parte, com orgulho, com medo, com um monte de coisa junta, mas ainda assim com coragem, porque é enfrentamento, já que eu estou lidando com o oposto do que essa escola tradicional. E aí não precisa ser tradicional, a EDEM não é uma escola que se diz tradicional, mas o currículo é tradicional, independente do que vocês queiram dizer. Então, quando eu digo que eu faço parte de um movimento negro educador, eu digo que eu me oponho a esse currículo tradicional dessa escola, porque ele me exclui, porque ele me desenha de uma forma que não é a forma que eu me reconheço, porque ele traduz para mim uma história que não é a minha. Já começa, né? Os negros vieram da África. Pensa numa criança ouvindo essa frase. Eu digo para vocês que eu pensava, o negro veio da África, como a minha mãe veio do interior de Minas, como meu pai veio da Paraíba, como algumas primas minhas vinham me visitar. Eles vieram, pegaram a mochila, pegaram um busão e vieram. Está aí como começa a contar a história do Brasil para mim. Uma criança negra sendo alfabetizada com um currículo tradicional. O que está oculto nesse currículo? Como eles vieram? O que se estabeleceu com essa vinda? O que eles vieram fazer aqui? Quem veio? Já é uma pergunta muito interessante, porque os negros, quando a gente fala da Europa, que é um cocôzinho desse tamanho, perto do continente africano, onde cabem não sei quantas Europas, quando a gente fala da Europa, a gente fala, os italianos chegaram, os romanos fizeram, os gregos propuseram. Nossa, todo mundo tem origem, coisa bonita. Origem é uma coisa que marca, origem é raiz. Raiz e história. Uma árvore sem raiz não é uma árvore, é só um desenho. Então, a raiz negra é retirada até quando a gente fala sobre essa historicidade. E o currículo produz isso com magnitude, com perfeição. Tanto que é difícil para uma pessoa falar qual país a pessoa veio. Chama todo mundo de africano. Isso é currículo. E a nossa historicidade brasileira reforça isso todo o tempo. E reforma de uma coisa de uma forma tão bonitinha que parece infantil ficar repetindo para os alunos de ensino médio que a África tem um país chamado Egito. Mas não, Egito não é na África. Não é. A gente tem que provar por A mais B. E aí vem dúvidas, porque Cleópatra,
que era do Egito, é ninguém mais, ninguém menos que Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não parece africana. Isso está estranho. Aí a gente tem uma novela religiosa, de cunho religioso, esqueci emissora, esqueci data, memória, depois de 40 a gente fica com a memória meio gasta, né? Mas teve uma novela de cunho religioso que se passava toda no Egito. E não tinha preto lá, não. Então, as pessoas que seguem essa determinada religião e que acreditam que o pastor mandou assistir a novela, porque a novela é religiosa, aí pode. Então, assistindo essa novela, a gente já entende. O Egito foi grandioso, mas também o Egito não tem preto, o Egito não é africano. A gente consegue entender como é que a gente desvencilha a grandeza, produção de engenharia de ponta, porque na época que na Europa, com o feudalismo, por exemplo, o pessoal morava em umas casas com umas palhazinhas em cima, um troço mal construído pra caramba. E no Egito? No Egito, há milhões de anos antes, já existiam pirâmides que o pessoal não acredita até hoje que foi pretinho que construiu. O racismo epistêmico é uma coisa tão perfeita que o pessoal acredita em ET. E aí diz, quem construiu aquelas pirâmides foram os extraterrestres. Aí todo mundo, foi isso. Foram os extraterrestres que construíram, porque preto construir aquilo naquele tempo, faça-me o favor. Imagina. Por que a gente duvida? Porque nós fomos construídos para duvidar. Isso é que é interessante. A gente não sabe que é racista até que alguém te acuse de racismo, porque vai ser sempre uma acusação. Não vai ser numa conversa bacana de botequim, salaminho vai, batatinha frita vem, cervejinha gelada. Pô, você sabia que você é racista, meu amigo? Poxa, você acha? Que interessante, vamos conversar sobre isso. Nunca é assim, nessa deliciosidade, sempre tem uma acusação. E quando alguém acusa, o que você faz automaticamente? Você se defende, às vezes até acusando de volta. Como é que a gente combate racismo com um currículo racista que exclui, mente, porque o currículo mente, não é? Tem heróis no nosso livro de história que já está provado por A mais B que o cara não é herói, mas ele está lá. Tem feriado para o cara. Algum herói preto está lá estampado, bonito na revista, de vez em quando colocam um zumbi. Zumbi, para não dizer que não falei de flores, zumbi tem uma cabeça pregada numa estaca, lá na Presidente Vargas. Esse é o herói que o pessoal diz que a gente tem. Enquanto isso, Duque de Caxias está num cavalo gigantesco, com botas que ele, inclusive, não usava, lá na frente da Central do Brasil, que é onde esses trabalhadores pretos operários passam todos os dias. A minha dúvida é, tem intencionalidade nessa história que contam na escola? Tem. Porque eu na escola nem tinha sido alfabetizada direito e os meus amiguinhos brancos já se achavam mais poderosos e valorizados que eu. Por quê? Porque o livro dizia que aquele pessoal cor-de-rosa era muito valoroso, mas aquele pessoal preto, marrom, chocolate, sei lá como quer que se chamasse, não. Estavam sempre levando chibatadas, não sei bem porquê, não sei o que eles tinham feito, mas era melhor não mexer muito nesse vespeiro, eu deixava para lá, porque eu tinha medo de repente perguntar e vai que sobra para mim também. Criança não entende muito essa questão das relações como se dão, mas ela aprende muito bem o que é legal e o que não é legal. É por aí que a gente aprende na escola. A professora legal consegue que todo mundo faça o dever de casa, por incrível que pareça. O dever de casa mais chato a criança vai fazer, porque gosta não, porque pô, se eu não fizer a tia fulana vai ficar chateada comigo, não quero a tia fulana chateada. Ele vai fazer. É uma manipulação? É. Eu mesma uso disso, mas o que eu posso fazer? Eu quero meu dever feito, eu quero que eles entendam. Acabo utilizando também da nossa relação do gostar. E o meu livro de história, eu gostava? Não. Ele não dizia nada de bom para mim. Então, o que eu vejo para passar para vocês sobre um debate honesto sobre currículo em uma escola em Laranjeiras, para uma camada da população que não é majoritariamente preta, que não entende como se dá o racismo ou como é racista, que já teve um episódio... Vou te contar, Cláudia, eu vou te falar o seguinte. Quando me chamaram para participar desse debate aqui, eu falei, isso é pegadinha, tem algum problema acontecendo. Descobriram minhas postagens,
porque eu fiz cada postagem barbarizando quando houve aquele episódio de racismo aqui na Escola Éden, que foi um episódio desagradabilíssimo e que mobilizou a comunidade negra em peso. Porque quando a gente mexe com educação, a gente mexe com o nosso direito de estar e pleitear num futuro próximo algum lugar social para todo mundo, pelo viés da educação. Tanto que o movimento negro educador está em luta. O professor Pretestato, por exemplo, fez a primeira escola de negros aqui para a gente. Quando? 1847. Ué, mas ainda tinha escravo essa época. A escravidão acabou oficialmente, porque não acabou nessa época, mas oficialmente, 1888, 1837, já tinha escola de pretos já. O professor Pretestato já sabia que isso era essencialmente importante. Negros escravizados já se alfabetizavam uns aos outros de alguma forma, nas linguagens diferentes que eles falavam. Por quê? Porque a ideia dos traficantes de pessoas negras africanas era de que, colocando pessoas de várias etnias diferentes, eles iam continuar brigando como brigavam em África. Só que essa briga, como o currículo não conta, né? A gente começa a lidar com isso como? Com imaginário, com fofoca. Eu digo que é fofoca histórica, rola uma fofoca histórica. Não é uma fofoca histórica muito eficiente, é aquela de que, mentira, esse negócio de escravidão, maior mentira, porque os negros lá na África, eles já se escravizavam mesmo. E aí, eles mesmos que se entregaram todos e veio todo mundo para cá por causa disso. Porque os negros, eles fizeram toda a lambança sozinhos. E aí a gente se esquece que no livro de história, mais uma questão oculta no currículo para a gente ter uma ideia de que a negritude que fez a própria escravidão, né? E os romanos não escravizaram os coleguinhas brancos de outros lugares? E os gregos também não fizeram? Troianos. Aonde é hoje aquela área enorme, Alemanha e adjacências, também não se escravizaram? Os vikings. Mas só se fala naquela lenga-lenga de que na África os próprios negros se escravizavam. Qual era o tipo de escravidão na África? A mesma que existia aqui com os indígenas. Eu briguei com uma outra tribo, ganhei. Aquela tribo toda vem comigo, o território agora é meu, vocês fazem parte do meu clã. O clã que manda é o meu, o superior é o meu, e vocês servem a essa comunidade inteira. Se casam, constroem suas casas, mas quando tiver uma guerra, que era esse o interesse, quando tiver uma guerra, os guerreiros estão do meu lado. E eu preciso tratar esse pessoal bem. Como é que eu vou dar uma arma na mão de um cara que eu trato mal? Ele pode me matar, então eu tenho que tratar esse cara bem. Algumas relações históricas não constam do livro de história, que é para a gente exatamente crescer com esse ranço. Preto não constrói pirâmide, preto não estuda, preto não tem leitura de mundo, preto não construiu história, não escreve, por isso não existe. E aí Tombuctu é um local do qual não se fala, com todos aqueles livros guardados, com linguagens que até hoje não se tem tradução, porque também não é um interesse científico muito grande ficar traduzindo livros africanos tão antigos. Por quê? Na África, vamos lá escavar coisa na França. Vamos escavar coisa na Itália. Achamos um pedaço de louça lá na antiga Itália, um prato romano raríssimo e por aí vai. Sai no Fantástico e tudo. O que isso tem a ver com currículo? Isso é o currículo. Essa emissora, então, de televisão, ela forma pessoas, é impressionante. Tem gerações que foram formadas pela Xuxa, porque os pais trabalhavam, faziam alguma coisa, bota lá na frente da televisão. Quem formou você? A Xuxa. Qual é o ideal de beleza? As paquitas. De vez em quando tem um pretinho lá dançando de um lado para o outro. A Bombom, que inclusive podia mostrar mais o corpo, tinha roupas mais sensuais, porque o corpo negro é mais sensualizado. Por quê? Lá vamos nós para a escravidão. Então eu trago umas questões para falar sobre
currículo e formação humana e movimentos sociais, porque a gente fala em movimentos sociais, é uma coisa muito interessante, a gente fala em briga, em passeata, né? Movimento social está sempre perturbando as pessoas, parando o trânsito quando os cidadãos de bem querem trabalhar. Movimento social e educação não é uma coisa que se relacione muito facilmente. Lá na escola, eu trabalho no Colégio Pedro II há 16 anos, e até hoje o reitor responde um processo quando a gente levou para o sindicato estruturalmente, ele não está ligado ao colégio de jeito nenhum, mas ele tem uma sede dentro de um campus do Colégio Pedro II. Então, quando nesse sindicato a gente recebeu alunos de ensino médio que estavam fazendo aquelas ocupações, aquele movimento de 2013, que foi maravilhoso, das ocupações, movimento estudantil importantíssimo. Nós levamos alunos do movimento estudantil para conhecer os nossos alunos, porque não adianta a gente criar uma câmara protegendo esses alunos da realidade lá fora. E como é a realidade lá fora? Lá dentro não tem realidade? É uma coisa que a gente fica sempre também achando, né, que está protegendo, evitando esse encontro. Então, quando eles se encontraram, os alunos falavam da atividade política, do Morro Não Se Cala, de movimentos teatrais, o que eles faziam. E aí tirou aquele encantamento que o currículo deixa a gente ter ao não mostrar a favela, que o currículo também é isso, né? Ele mostra os espaços sociais valorizados, e a favela de vez em quando aparece porque eis aqui um espaço social desprivilegiado, assim, 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 assado, ok. Acabou de se falar em favela. Voltamos a falar dos lugares de privilégio, onde nós estamos educando vocês para ocupar. Porque a escola é o lugar que Bourdieu fala, é o lugar da reprodução social. A escola é o lugar que a gente ensina como deve ser uma sociedade e aonde essas pessoas vão chegar ocupando aqueles bancos escolares. Então, uma escola como a Escola Éden tem um propósito de educação. E é muito importante que a gente veja quem ocupa esse espaço desse propósito de educação. É uma escola privada, a gente não vai falar como no Pedro II, que é uma escola excludente. Por quê? Porque aí ela precisa colocar naqueles bancos escolares pessoas privilegiadas. Como ela faz isso? Seletivamente. Tem uma prova dificílima para você conseguir entrar. E quando você entra, aqueles que fazem igual aos espermatozoides e furam bloqueio, passa por aqui, sobe, desce, conseguir entrar no Pedro II. E agora? Agora tem física para te reprovar, o maior índice de reprovação que eu já vi no universo. Se é que lá em Marte tem física, mas se tiver, ainda não reprova tanto quanto a gente. Então, falar sobre as escolas e movimentos sociais sem Paulo Freire, caramba! É impossível. E aí não dá para a gente deixar de entender por que estão combatendo tanto Paulo Freire, não é? E por que Paulo Freire é um sucesso na França. Que louco! Paulo Freire é um sucesso na França. Tem escola na França com o nome de Paulo Freire. Paulo Freire é um sucesso na Inglaterra. Paulo Freire é um sucesso na Rússia. Caramba, o cara é sucesso na Rússia, sim. Tem livro traduzido de Paulo Freire na Rússia. E no Brasil? No Brasil ele é um perigo. No Brasil, mata esse cara. Ele já morreu. Bom, mas se ele tivesse vivo, a gente dava um jeito, porque não é possível que um cara diga que a gente tem que fazer com que o currículo parta da realidade da criança. Como é que eu vou educar meu filho, que eu estou educando para ser, sei lá, dono de empresa, para ser diretor de multinacional? Como é que eu vou educar meu filho com uma educação que diz que a realidade tem favela, tem isso? Como é que eu vou colocar meu filho do lado de gente que quer falar sobre favela? Como é que eu vou educar uma criança para um padrão privilegiado falando de tanto desprivilégio? Então, o currículo é uma briga muito grande e feia. Muito grande e desagradável. Porque aí a gente tem que mostrar que é preconceituoso mesmo, não vai falar, vamos deixar para lá, cala a boca, deixa quieto, vamos mudar de escola. É melhor assim. E aí a gente tem no Brasil escola para cada finalidade. Existem escolas para alunos trabalhadores. O próprio Pedro II é uma escola para aluno trabalhador à noite. E você pode visitar a escola em 3 turnos diferentes e você vai ver finalidades diferentes
muito transparentes. A escola da manhã é uma, a escola da tarde é outra, e a escola da noite para esses alunos trabalhadores é outra completamente diferente. Parece um outro lugar, a atmosfera muda, os professores mudam a postura, o currículo, e lá vamos nós a ele, o currículo oficial se transforma. E a cor desses alunos, eu não preciso falar que também é outra. Os alunos pretos do Pedro II estão em massa no turno da noite. Fora os alunos, não é, que ou entraram por sorteio, alguns por cotas. A cota do Pedro II não é racial, infelizmente, é uma cota para escola pública. Então, a gente vê poucos alunos negros no Pedro II, essencialmente no último ano do ensino médio, quando já passou todo o filtro, né? Então, o que é currículo? Porque quando eu pergunto sobre currículo, o pessoal fala numa folha que tem o conteúdo de cada série. O que é currículo? É isso, né? Mas de onde saiu? Quem inventou que tinha que ter trigonometria no 7º ano? Quem inventou que a gente ia ter química e física com esse e aquele outro determinado, que isso era para essa série e para aquela outra? A gente tem algumas questões que são biológicas, lógico. As crianças têm um período operatório e quando passa para o operatório concreto, tem outros conteúdos que eles podem ter. Não ia adiantar a gente dar trigonometria para uma criança que não tem pensamento espacial. Tem algumas questões que são biológicas. Sim, ok, a gente entende. E aí a gente fala em Vygotsky, a gente fala em Piaget, a gente bota a psicologia no meio, fica lindo, a gente consegue convencer todo mundo. Mas e por que de repente a gente começa a entender que tem países que são estudados tão profundamente? A gente tem 56% da população negra no Brasil. Não digo preta, eu digo negra, que é a mistura de todo mundo que é não branco e não é indígena. São 56%, é muita coisa. Por que os livros escolares perpetuam a importância de um continente cuja descendência aqui no Brasil é tão pequena? Qual é a relação disso com o currículo? A gente precisa mostrar quem é que domina o outro lado. E aí a gente mostra no livro de história a África sempre depois da invasão imperialista, sempre depois. Nunca nesse livro de história existiu uma África antes disso. É surpreendente, ninguém conhece o que acontecia lá antes. Por quê? Não tinha pensamento antes, não existiam essas pessoas antes, o próprio lugar não existia, ali, pluft, apareceu depois que as pessoas brancas europeias invadiram para pilhar, estuprar, cortar a mão de criança para obrigar os pais a trabalharem, como fez o rei Leopoldo, que inclusive é tão admirado. O Congo belga foi um dos lugares onde os massacres foram mais registrados. É por isso que a gente fala tanto nele, porque nos outros lugares não tem tanto registro. O Congo belga tem várias crianças com fotos sem mão, sem pé. Porque cada trabalho que era obrigado a fazer aquela família, uma criança perdia uma parte do corpo. Então as crianças iam perdendo mão, pé. Ok, mas isso não causa comoção na gente, porque a gente não aprendeu a ver esses corpos pretos como corpos iguais. E eu falo de comoção para vocês como uma questão da formação curricular que a gente recebe. Porque eu estudei na mesma escola que os meus amigos de escola brancos que são racistas, às vezes. Já aprenderam muito, porque a gente convive. Eu não deixo de conviver com meu amigo porque descubro que ele tem atitudes racistas. Aí é que eu colo mesmo, que é para ver se ele muda. Porque há esperança, né? Se não tiver esperança, a gente se mata num lugar desses. Cujo governador mira na minha cabeça porque eu sou preta e estou segurando um guarda-chuva. Pode ser uma metralhadora, já que eu sou preta. Pessoas brancas andam com guarda-chuva e está tudo bem. Coincidentemente, essas pessoas que estão morrendo têm a mesma cor de pele. Mas a gente não causa comoção, porque o currículo da escola ensinou a gente, principalmente nas ausências, que esses corpos, eles são perigosos. Eles apareciam lá no livro de vez em quando fazendo algumas rebeliões. De vez em quando também. Então, só para fechar, que agora já foi, e a gente passa para o debate é a parte mais importante, a gente fala de um ser humano no currículo. E eu preciso despertar, junto com vocês, para uma questão que é muito importante. O ser humano é uma invenção. O ser humano é construído.
E quando essa ideia de ser humano é construída? No iluminismo. Quem constrói as ideias iluministas? Essencialmente franceses, pretos, indígenas, ciganos? Não, são todos caucasianos. Quando a ideia de ser humano chega, ela atende a um ser. Os homens brancos, europeus, cisgênero, hétero, cristãos, blá, 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 blá. Por isso, depois as mulheres começam, epa, esse ser humano não somos nós. As mulheres europeias, brancas, blá, blá, blá. Até chegar aqui no Brasil, já tinha passado um bom tempo. Depois, lá no fundo, e aí a gente fala do movimento social negro, vem essa reivindicação de pessoas negras que também são seres humanos. Não é? Tem um canal muito interessante no YouTube, que é do Érico Braz. Ele faz umas alfinetadas na mídia, faz o comercial da margarina, tá bom para você. Porque pretos, por incrível que pareça, também comem pão. Pasta de dente tá bom para você. Porque pretos, por incrível que pareça, também escovam os dentes. E todos os comerciais que a gente aprendeu a ver, família feliz na margarina, gente com dentes, que coisa interessante, pessoas com dentes escovando os dentes, o que seria normal, que um percentual da população brasileira fosse negra escovando os dentes, não era veiculado até pouco tempo. Eu, na minha infância, até a minha adolescência, não vi bebê preto, e eu achava que as crianças já nasciam daquele tamanho. A gente só via bebê branco na televisão. Fralda, só pessoas brancas. Comercial de shampoo, preto não usa shampoo, não tinha gente negra fazendo comercial de shampoo. Comercial de viagens e bancos e empresas e escolas, não tinha pessoas negras na televisão. De repente começa a aparecer, são os empregados, não tem história, não tem mãe, não volta para uma casa, não tem família, é totalmente desconectado. Isso é currículo. Porque o seu filho, que é educado pela televisão, porque você passa muito tempo trabalhando para dar um iPhone novo para ele todo ano, esse filho está sendo educado pela novela. E a novela diz que empregados não têm nem nome, nem casa, nem família, nem opinião política, e por aí vai. Então, fechando, vamos pensar depois no debate sobre esse ser humano iluminista, que está no currículo, não é? Principalmente com aquela imagem, que é uma imagem que pena que a gente não tem aqui. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque é melhor do que falar sobre isso não é simpático. E eu também não me esforço tanto para ser simpática, porque eu já sei que não rola simpatia quando a gente fala de racismo. Não tem muito como, né? Mas é importante vocês pensarem naquela imagem da evolução, não é? Que aparece um chimpanzé e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até o Homo sapiens. E eu duvido que vocês tenham visto um livro de biologia em que o Homo sapiens era negro. Alguém viu? Um livro de biologia com aquela imagem do evolucionismo, com o Homo sapiens negro? Não, né? Pois é, até hoje ainda não. A gente tem uma lei que já faz 16 anos, a Lei 10.639, que obriga no currículo História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E deveria constar, como consta em vários livros, que a vida começa na África. Mas não é estranho que a vida comece na África com o Homo sapiens loiro? Ruivo? Que Homo sapiens estranho, ele foi o único ruivo lá, tá igual Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi esse, né? Nascer no Oriente Médio loiro. É um baita milagre. O primeiro Homo sapiens é o segundo milagre, vamos dizer. Não, é o primeiro, Jesus veio depois. Então, algumas coisas a gente não percebe como são construídas. E estão lá muito suavemente e transformam a gente no que a gente é. Eu, como mulher negra, tive que desconstruir o currículo que me foi dado para conseguir entender que eu fui criada para ser racista como todos os meus amigos brancos, só que eu não sou branca, eu preciso ter uma outra postura com o mundo. Agora, pessoas brancas não se olham no espelho e dizem, nossa, eu sou branco. Qual o compromisso social que isso me força a ter diante da sociedade? É difícil você falar isso, porque você nem se percebe como um ser racial. Você é o ser humano iluminista.
Então, depois a gente conversa sobre essas questões. Acho que tem muita coisa para se falar sobre currículo, movimento social, educação, escola, formação humana, não humana iluminista, mas formação humana. E espero também que a gente consiga perceber que trabalhar questões raciais na escola, e é o que muitas pessoas brancas têm medo, acreditam que quando a gente trabalha questões afro-brasileiras e africanas na escola, a gente vai desconsiderar pessoas brancas, e não é isso. A gente precisa exatamente fazer com que a gente chegue ao mesmo patamar, e é por isso que assusta, porque a gente está tão lá atrás que o movimento tem que ser muito intenso. Às vezes causa espanto, mas é necessário ser feito. Eu agradeço muito o convite para estar aqui, apesar de ter ficado espantada no início com certo receio. Eu acho que é muito importante a gente começar a fazer, e acho lindo que tenha tantas pessoas brancas aqui, porque geralmente a gente fala sobre racismo para nós mesmos, e é estranho, porque pessoas brancas criaram racismo lá atrás, saíram correndo, e aí só pessoas negras falam sobre o racismo. É muito esquisito isso. Quem criou o racismo não foi preto. Por que só preto tem que falar sobre racismo e resolver racismo? A gente tem que falar sobre branquitude, falar sobre esse pertencimento racial, esse compromisso com desfazer o que foi feito pela ancestralidade de vocês, e chegar a um ponto, que é o ponto de um reconhecer o outro como um ser humano que não seja só o ser humano iluminista. Muito obrigada pela acolhida. E desculpe passar um pouquinho do tempo. Bom, gente, boa noite. Eu quero começar agradecendo o convite da Escola Éden para estar aqui. Dizer que é um prazer. Eu estou conhecendo a escola agora, porque eu não sou do Rio de Janeiro. Eu me mudei para cá tem 5 anos, quando eu passei no concurso do FRJ. E tem um monte de colegas da faculdade que têm filhos na escola e que vieram falar que seria bom eu estar aqui hoje, em virtude do meu trabalho com as questões de gênero e sexualidade. Então, dizer que eu fiquei muito feliz com a abertura da escola para a gente fazer essa conversa. E também o desafio de fazer essa conversa, embora eu circule em escolas do Rio de Janeiro e faça uma série de trabalhos com escolas, talvez seja a primeira vez na minha vida que eu sou desafiada a falar para pais e mães de crianças, ao invés de professores. Então, isso também exige da minha performance aqui em público uma outra lógica de conversar, com a qual eu não estou muito acostumado. Então, já vou pedir desculpas de partida se alguma coisa soar professoral demais para os pais e mães, mas aí a gente vai conversando no debate. Quando a escola me convidou, e eu já vou pedindo licença à Cláudia, para dizer que talvez eu não vá oferecer direção nenhuma. Eu não sou, todo mundo que me conhece, os meus alunos sabem, eu sou aquele primeiro que quando chega um aluno na graduação e diz, para onde eu vou? Eu falo, não tenho a mínima ideia, essa não é uma questão para mim. E eu vou muito mais colocar uma série de questões e inquietações em torno do tema que me foi proposto para conversar com vocês, entendendo que é no cotidiano da escola, que é no fazer da escola, com crianças, professores e pais envolvidos, que essas direções são pensadas e tomadas, e que meu trabalho aqui é só oferecer, talvez, algumas provocações em torno dessa conversa que me foi pedida para fazer. É claro que, evidentemente, e eu não vou negar que esse foi um convite que me foi feito, a expectativa era sempre que, nesse debate entre currículo e movimentos sociais, eu iria falar, vamos dizer assim, desde o ponto de vista do movimento LGBT, movimento no qual eu tenho a minha história de formação, mas eu vou pedir alguma licença também para não fazer exatamente o que estão esperando de mim. E eu vou dizer por que eu não quero fazer isso aqui. A expectativa é sempre, primeiro, quando a gente fala de questões de gênero e sexualidade, sobretudo da experiência LGBT na escola, é que eu viesse aqui para contar a história da Maria do Bairro, né? Fazer aquele gemer chorando no Vale de Lágrimas, toda a história de violência e sofrimento, com a qual a minha escolarização não se identifica. Eu fui aluno de escola pública e eu não tenho a história de violência e sofrimento para contar. Então, eu vou pedir alguma licença para não falar desse ponto de vista, porque ele me parece limitador para pensar as questões de gênero e sexualidade e a experiência LGBT na escola, que é subitamente reduzir toda a complexidade da experiência à própria violência que é perpetrada contra ela. Como se a única coisa que a gente pudesse falar sobre a gente mesmo fosse sobre a própria violência que a gente sofre. E não outras coisas que essa experiência nos desafia a pensar no currículo escolar e na experiência educacional. Então, eu queria escapar um pouco do que eu gosto de chamar de retórica do sofrimento e caminhar e interpretar outro caminho com vocês, que escapasse um pouco. Também quero escapar um pouco desse lugar,
porque, e aí eu sou membro de um laboratório de estudos curriculares na UFRJ, com um certo incômodo que a gente faz com esse debate, quer dizer assim, então, obviamente, vamos pensar uma escola que vai debater questões de gênero e sexualidade, e aí, subitamente, a gente reduz isso, quase sempre, em quase todas as circunstâncias, a coisas que a escola deve fazer. E reduz mais ainda a ações de debate ou conteúdos. Eu também quero escapar aqui um pouco a ideia, eu não estou preocupado, até porque eu acho que isso é quase pedagogicamente inviável, eu sempre gosto de brincar essa circunstância. Eu também não estou preocupado com a representação LGBT na escola. Eu também não estou preocupado desse ponto de vista. E eu vou dizer por quê. Porque assim, escola nenhuma, em plena sã consciência, já vou logo avisando, vai fazer um debate de cultura drag na escola. Assim. No outro dia, o Bolsonaro vai estar dizendo claramente assim, pelo amor de Deus. E porque eu acho que nesse debate, que reduz as questões de gênero e sexualidade a conteúdos a serem ensinados às crianças, determinados comportamentos que são os moralmente mais corretos para lidar com a gênero e sexualidade, e a representação LGBT no currículo, faz para mim dois movimentos. Primeiro, porque eu acho que não dá conta de pensar a complexidade do que são as questões de gênero e sexualidade, e eu vou tentar seguir por aí. A outra é porque faz, para mim, esvaziar, eu acho que o que a Cláudia começou dizendo, que é pensar currículo como movimento, e a gente transforma currículo em coisa. Né? Currículo numa coisa, e não num fazer, numa produção complexa em que diversos sujeitos, atores estão envolvidos na escola em produzir isso que a gente pode chamar de currículo. Então, eu vou tentar escapar, porque eu sempre acho que nessa linguagem que reduz a conteúdo e a representação, as experiências LGBTs funcionam sempre como limite a não ser alcançado. Eu sempre, quando a escola sempre me chama para conversar, eu falo, vocês não vão dar conta de fazer esse debate do ponto de vista da representação ou do conteúdo, porque ninguém vai soar completamente maluco, e a palavra é essa mesmo, fazer um debate sobre cultura drag na escola. Isso é completamente absurdo, porque essa coisa praticamente não existe. E eu vou tentar desenvolver por quê. Deste ponto de vista, o que eu quero mais que a gente converse, que a gente pense aqui, o que é que faz a experiência LGBT, o que é que isso traz para a gente pensar a educação e o currículo, como é que desafia a nossa linguagem educacional, o nosso modo de educar, pensando essa experiência em termos das contribuições epistemológicas que ela oferece, das contribuições éticas e políticas, ao invés da gente estar muito... Quer dizer, o que eu estou querendo inverter aqui é que a gente fica muito preocupado em como eu vou dar conta dessas questões na escola, e eu já começo a dizer assim, ninguém vai dar conta, e se der conta, esse é que seria o problema. Se a gente desse conta disso, e se isso não criasse desconforto, se isso não bagunçasse, é que teria o problema. Eu sempre gosto de dizer isso quando eu vou à escola, conversar com professores e dizer, calma, gente, se acalma, não precisa ficar nervoso por isso. Se isso mexe com a gente, isso é bom. Isso é produtivo, isso mostra que afeta, que mobiliza, porque se a gente desse conta, isso estaria em algum lugar confortável. E aí é que o problema estaria acontecendo. Se a gente está incomodado e mexido com isso, é porque isso pode virar outra coisa e seguirmos nesse movimento. Então, eu estou pensando a experiência LGBT e talvez mais amplamente as questões de gênero e sexualidade, em termos das contribuições para o debate educacional e não necessariamente em termos de como nós vamos dar conta dela. Que, estranhamente, reduz o trabalho da escola, seja ela qual for, a um trabalho quase sempre técnico. Se a gente pensa em termos de dar conta, é como se tivesse uma solução invariável para esse debate, que reduz a escola e o trabalho do professor a uma questão técnica, porque teria uma solução no final. E eu sempre digo que são problemas, e como problemas, eles não serão resolvidos com uma solução, mas apenas com um debate franco e aberto sobre o que está acontecendo. Estou fazendo essa série de advertências e avisos, porque eu sempre acho que a gente alimenta algumas expectativas sobre o que significa alguém falar sobre gênero e sexualidade na escola, sobre ser LGBT na escola, e isso eu quero mexer um pouco com essas expectativas, para que a gente possa abrir o debate para outras possibilidades e não para seguir para o caminho que a gente imagina que ele deveria ser pensado. Com isso, eu estou querendo fazer uma outra coisa, que eu já entro basicamente nos 3 pontos que eu separei para conversar. Talvez o primeiro deles
estranhar o senso comum que reduziu nos últimos anos no Brasil, eu sempre digo que eu não sei exatamente porquê, o debate de gênero e sexualidade na escola, a LGBTs na escola. Está gravando, e tem muita criança por perto, então eu não vou falar metade dos palavrões que eu falo quando eu estou falando dessas coisas. Prometo que eu vou me controlar. Vão usar isso aqui nos próximos anos e eu falando um monte de besteira. Então, de um modo ou de outro, essa redução das questões de gênero e sexualidade às questões LGBTs, como se todo o debate de gênero e sexualidade dissesse de partida sobre a experiência LGBT, eu queria talvez deixar isso aqui como uma questão, ela é simplificadora. Simplificadora por quê? Porque nem tudo, todos nós somos sujeitos de gênero e sexualidade, todos nós estamos envolvidos em questões de gênero e sexualidade, independentemente de sermos LGBTs ou não, e independentemente de sermos homens ou mulheres. Isso atravessa as nossas vidas. Reduzir esse debate, as questões de homofobia e as questões de LGBTI-fobia de um modo geral, nos impede de fazer esse debate mais amplo e usa essa população. Sabe, não sei se aqui usa essa expressão, mas na minha cidade, eu vim de Aracaju, Sergipe, na beira do São Francisco, a gente usa isso como boi de piranha, que é aquele boi mais velho e doente, que você coloca para passar o rio, para as piranhas comerem e a boiada passar. Então, você coloca essa população novamente no centro do debate, que serve para a gente não enfrentar algumas questões que a gente deveria estar colocando em debate, que, inclusive, produzem essa centralidade da questão LGBT. Isso também ajuda a gente a enfrentar esse debate no ponto de vista da infância. E aqui eu estou pensando na especificidade mesmo da Escola Éden. Eu não sei como é que é na Escola Éden, porque eu não conheço a escola por dentro, mas eu que dou oficinas em várias escolas do Rio de Janeiro, eu sempre chego na escola, inclusive de educação infantil, e aí vem sempre a diretora, e obviamente muito empolgada, dizer assim, vinha conhecer meus alunos gays. Eu sempre, com 3 anos de idade, minha filha, eu demorei tanto para me descobrir, com 3 anos de idade já estão assim, demorei tanto, porque a gente vai transformando uma série de experimentações das crianças em termos de gênero e sexualidade, como só sendo possíveis do ponto de vista da experiência LGBT. Com uma séria expectativa de que, bom, se um dia se assumir nessa sopa de letrinhas, isso vai acalmar a minha expectativa, que é deixar completamente intacta o debate sobre a heterossexualidade. Eu sempre digo que vou dar uma festa imensa, vou gastar todo o meu dinheiro se um dia uma escola me convidar para debater heterossexualidade. Se esse dia eu receber este convite, eu vou fazer uma festa. Vou gastar todo o meu dinheiro numa festa imensa, numa celebração gigantesca, porque ela soa como o silêncio do debate. Ela não precisa ser conversada. É como se ela não... E, na verdade, todas as questões que a gente vai enfrentando, quando fala sobre gênero e sexualidade na escola e sobre as experiências LGBTs, ela diz sobre este fato da gente não conseguir conversar franca e abertamente sobre a heterossexualidade. Sobre a expectativa que a gente cria na escola e para a vida de que todos nós deveríamos ser heterossexuais. O mais estranhamente é que a gente só pode ser heterossexual se existe esse outro que não é heterossexual. A gente só pode se pensar como heterossexual na relação com o outro. Com esse outro que, no caso aqui, sou eu, evidentemente, eu e uma população. Que vai sempre dizendo, quer dizer, ninguém acordou um dia aqui e falou assim, nossa, eu sou hétero, assim. E a gente fica esperando essa história a ser contada pelas crianças e por jovens, com aquela expectativa de que um dia ele tenha que contar. Eu sempre gosto de brincar assim, todo mundo sabe que a gente era gay, todo mundo sabe que a gente era lésbica, mas ninguém contou para a gente antes, Assim, ficou todo mundo esperando a gente sofrer pra cacete, para então tentar receber essa experiência de algum lugar. A gente não consegue, e acho que o desafio que eu estou colocando aqui, é como é que a gente consegue produzir outra linguagem sobre a escola, outra linguagem na escola, outro modo de dizer e falar sobre gênero e sexualidade, que não seja esse que a gente aprendeu a dizer. E isso leva a gente para outro debate, que é a própria relação entre... e antes de entrar nisso, eu estou fazendo isso de modo proposital. Eu lembro quando eu comecei a falar essas coisas nos congressos da área e conversando com os colegas, eu tenho uma mãe travesti, quando eu comecei a me envolver com o movimento LGBT, isso é uma coisa muito comum, a gente só circula no circuito se você é batizado por uma mãe travesti. Ela virou para mim, ainda bem que eu ouvi isso. Eu não lutei tanto, desde os anos 70,
para continuar ouvindo a história de que eu sou a vítima da escola. É preciso também, e eu estou aqui tentando render uma homenagem à história desse movimento no corpo social da população brasileira. É uma história que é pouco contada, vamos dizer assim, que é pouco pensada, e que, portanto, nos ajuda a deslocar isso da retórica da vítima. Indo para o debate de currículo, né, e aí expandindo, portanto, a discussão LGBT para o debate de gênero e sexualidade, o que eu estou querendo pensar é como as experiências, o modo como a gente organiza. Eu costumo fazer uma brincadeira nas oficinas que eu dou com professores, que é dividir o quadro em 2 e levantar características do que a gente considera um bom aluno e um mau aluno. E aí é sempre uma espécie assim, chamar um professor que trabalha com LGBT para falar de LGBT e gênero e sexualidade na escola. Eu sempre começo dividindo o quadro em 2, aí olha aquela cara de que porra é essa que este menino, que esta minha cara de jovem não ajuda, evidentemente, né? Claro que isso aqui é muito Renew, muito Avon, muito Natura, ainda bem. Porque e aí está sempre a expectativa do que a gente vai fazer, e aí eu peço para elencar as características de um bom e do mau aluno. E aí, se eu fizer isso aqui, isso são questões de gênero e sexualidade. O modo como a gente organiza a avaliação, o modo como a gente pensa o planejamento, eles são questões de gênero e sexualidade. Se você fizer essa brincadeira com vários professores, em qualquer escola, em qualquer circunstância, as características de um bom aluno, elas são quase sempre associadas à docilidade, à civilidade, à participação, ao envolvimento, que são características sociais construídas e esperadas como características do campo do feminino. E é sempre, você pode falar isso com vários garotos, e tem vários homens aqui na plateia, que quando eles desempenham essas características em algum momento da sua escolarização, eles serão imaginados como gays. E a gente vai fazer esse comentário em algum lugar. As expectativas sobre... E não é à toa, no Brasil, em alguns municípios brasileiros, hoje a gente já sabe, 70% das reprovações no Brasil, elas são de meninos. E em alguns municípios brasileiros, elas chegam a 90%. Na alfabetização no Brasil, há um problema sério da escolarização de garotos. Por quê? Porque os nossos ideais do que é ser bom aluno e do que é ser mau aluno, eles são características esperadas, que são socialmente marcadas em termos de gênero e sexualidade. Não dá hoje na escola pública, na escola brasileira, para ser bom aluno e menino ao mesmo tempo. As expectativas que se criam sobre a masculinidade, elas são características que vão em xeque contra o que a escola espera de um aluno. E eu não estou dizendo que é para ter pena deles, não. Estou dizendo que isso produz uma experiência de masculinidade que a gente precisa entender e conversar sobre. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar. E também não é à toa, e aí acho que é esse o outro exemplo que eu queria dizer, que elas duram mais na escola. Os dados no Brasil mostram que as meninas são mais escolarizadas do que eles, têm um tempo na escola maior, e a distorção idade-série também é menor. E isso não é à toa. É porque a gente está produzindo o que se espera em termos de gênero e sexualidade, para o que é ser mulher, porque é desempenhar as características do feminino. O que é que eu estou querendo brincar aqui? Eu estou querendo fazer uma atuação que quase sempre a gente trata gênero e sexualidade como uma questão fora da escola e com a qual a escola deve lidar, com a qual ela tem que responder. E eu estou querendo mostrar que os mecanismos escolares também são mecanismos que produzem gênero e sexualidade e que talvez seja esse o primeiro enfrentamento que a gente tenha que fazer quando vai pensar gênero e sexualidade na escola. Olhar para os nossos modos de organizar as práticas pedagógicas como marcados por gênero e sexualidade. Isso dá muito mais trabalho, eu não estou dizendo que é fácil. Ele é muito mais difícil de ser feito do que responder ao que está do lado de fora. Porque ele exige olhar no espelho e nem sempre achar isso muito bonito, muito interessante, por mais que a gente tenha boas intenções. Eu não estou marcando o tempo, então, pelo amor de Deus, que alguém esteja marcando aí, porque eu esqueci de botar para marcar. Então, por mais que a gente tenha boas intenções, eu acho que eu olhei, já estou indo. Por mais que a gente tenha boas intenções, porque isso também vai estar marcado por questões de gênero e sexualidade. Eu vou contar aqui algumas histórias, eu adoro contar histórias, que compartilham algumas das minhas angústias em termos de gênero, em termos como a gente responde gênero e sexualidade. E que tem dificuldade para pensar
os elementos disso, sobretudo em termos da infância. Porque quando se trata de pensar gênero e sexualidade na infância, o nosso ideal é que a infância não tem gênero e sexualidade, isso não existe, evidentemente. Embora eu tenha uma série de orientandos trabalhando comigo com isso, a gente tem algum imaginário que isso não faz parte da vida das crianças. Fazer esse enfrentamento de gênero e sexualidade na escola, quer dizer, pensar como os movimentos sociais LGBTs, e eu gosto sempre de pensar aqui, o movimento LGBT como um tributário, e que só foi possível em virtude da abertura que o movimento feminista criou. Eu gosto sempre de pensar da seguinte forma, quer dizer, não existiria movimento LGBT sem o pioneirismo do movimento feminista e sem as contribuições que elas nos trouxeram para que o debate fosse possível nos anos 70. Pensar essas duas coisas juntas, trazendo os desafios para a escola, exigiria também pensar como é que as práticas da infância também são marcadas por questões de gênero e sexualidade. Uma delas, evidentemente, imagino que aqui todo mundo tenham mães, evidentemente, na plateia, mães, inclusive, de meninas e meninos, é a própria ideia do que a gente está chamando de meninos e meninas. Sem esse debate, sem a gente entender o que é que isso significa, sem entender, inclusive, como é que é a expectativa que a gente vai criando sobre o que é ser menino e o que é ser menina. Eu gosto sempre de brincar que a gente ouve muito no atual cenário político que gênero e sexualidade é uma questão natural, que estaria dada. E aí eu vou dizer assim, está todo mundo aqui, vamos assumir, todo mundo aqui fechado de bebê, todo mundo aqui decorou quarto, todo mundo pensou no nome, todo mundo fez festa. Se gênero e sexualidade fossem questões naturais, não se precisava se preocupar com nome, com festa, organizadas em termos de gênero. A gente não precisaria se preocupar com isso. Essas preocupações constantes que aparecem nas nossas práticas cotidianas e na escola, elas também dizem do modo como a gente constrói gênero e sexualidade e da dificuldade que a gente tem de botar isso sobre interrogação. Porque parece, a gente tem sempre que vai haver algum tipo de corrupção moral se a gente botar isso em xeque, né? A gente vai estar sempre pensando que isso vai acontecer. E, pelo contrário, o que eu gosto de pensar é que botar isso sobre interrogação é permitir às crianças outras trajetórias e outras experiências de gênero e sexualidade que podem ou não significar ser LGBT. Isso não está conectado uma coisa com a outra. Eu não sei como é que é na Escola Éden, mas eu tenho uma orientanda que está trabalhando com experiências de gênero e sexualidade na infância. E a gente vai entendendo ali a dificuldade que, por um lado, as próprias crianças têm de tornar aquilo explicável e inteligível para os adultos, e, por outro, a própria dificuldade que os adultos têm de fazer esse debate com as crianças. E eu quero dizer uma coisa aqui que é um pouquinho mais radical. A gente até pode conseguir fazer um debate sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é masculino e o que é feminino, mas a gente não vai conseguir enfrentar esse debate enquanto imaginar que a heterossexualidade é o pano de fundo dele. Eu quero dizer com isso, eu estava esses dias pesquisando com essa minha aluna, a gente recebeu uma história, que ela conta na dissertação, de 3 anos de idade, vai ser super divertida, a Maria, e esse é um nome plenamente fictício, que namorava o Pedro e o João na escola. Obviamente, a escola virou e falou assim, mas não existe a possibilidade de você namorar 2 pessoas ao mesmo tempo. Uns 2 dias depois, ela procura a professora e diz que terminou com os 2, porque, já que não podia namorar, mas que o Pedro e o João estavam namorando, porque ela ficou muito preocupada que eles não podiam ficar sozinhos, que ela era muito independente, e que 3 anos de idade. Que, portanto, ela iria ficar sozinha no mundo, mas ela estava forçando os 2 a namorar. A professora pegou ela obrigando os 2 a se beijarem em sala de aula, e batendo nos 2, porque eles não queriam se beijar na boca, evidentemente. O que fala das experimentações infantis no meio das nossas normas de gênero e sexualidade, e com a dificuldade que a gente tem de imaginar que essas experimentações não significam necessariamente ser sobre LGBT. Nessa mesma história, uma história que eu sempre conto,
Dois meninos também foram pegos no banheiro fazendo... Banheiro, eu digo que eu brinquei muito. Esse ano é a primeira escola que não me chamou para discutir banheiro. Muito obrigado por isso, porque eu passei por 20 escolas esse ano e todas para discutir banheiro. Graças que eu fui especialista em banheiro no Rio de Janeiro, porque o banheiro da escola é uma coisa assim, maravilhosa. Eu tenho um orientando, estudando banheiro escolar. E neste movimento... em que os banheiros é transformado em lugares de experimentações, quer seja para crianças, quer seja para adolescentes, para jovens, a gente também tem uma dificuldade de pensar como é que a escola é esse lugar de práticas de experimentação de gênero e sexualidade entre crianças e jovens. Então, veja, tem um choque entre as nossas expectativas generificadas e sexualizadas, que marcam as práticas escolares, e, ao mesmo tempo, as experimentações que as crianças e jovens trazem para a escola. E é ali, nesse meio, que a gente precisa enfrentar um debate sobre gênero e sexualidade, com todas as dificuldades que isso nos traz. Eu não sei muito como a gente pode fazer isso, talvez eu vá me encaminhando aqui para o final. Talvez eu só queria contar outras duas, que eu gosto muito de contar a história. Que são outras duas que falam, inclusive, assim, como a nossa expectativa, como a nossa boa vontade de fazer, também pode ser curto-circuitada pela questão de gênero e sexualidade. Recentemente, eu tive numa escola que estava fazendo um trabalho sobre gênero e sexualidade e combate às violências, de um modo geral, mas estava preocupada porque isso não estava funcionando com as crianças e jovens. E eu já, há alguns anos, já me dizem por que não iria funcionar mesmo. Eu falei, ainda bem que não funcionou, porque se tivesse funcionado, que era esse que seria o problema. Por que não estava funcionando? Naquele debate, a gente fez uma conversa com as meninas, a escola começou a conversa. Isso é uma coisa muito comum. Pais, sejam bem-vindos ao mundo. As jovens hoje, e crianças também, já têm grupos de WhatsApp em que eles trocam nudes entre eles. Esses dias eu descobri recentemente que tem um do Pedro II, um grupo no Facebook do Pedro II, em que as meninas trocam nudes, e um grupo do Brasil inteiro para os colégios de aplicação. Você imagina, assim, com jovens do Brasil inteiro trocando. E aí eu fui nessa escola, uma escola de Fundamental 2, conversar, e aí eu virei para uma garota virou para a gente e falou assim, professor, eu não estou entendendo. O corpo é meu, mas as regras são a da senhora? Como que, obviamente, a professora quis cortar os pulsos, evidentemente. Por quê? Porque mesmo todo o debate da escola sobre gênero e sexualidade, ele tende a reforçar um certo modo marcado do que é masculino e o que é feminino, que a gente interroga muito pouco. Quando você vai, por exemplo, mapear escolas que estão fazendo debate sobre violência contra a mulher, quase sempre se escorrega na ideia de que os homens têm que cuidar delas, e que eles não podem ser violentos, e que elas, portanto, têm que esperar aquilo acontecer. Não é à toa que os dados já mostram que, em 70% dos casos, as mulheres que prestam queixa, que os homens são condenados pela violência, mantêm seus relacionamentos com os maridos. Nesse mesmo debate, a gente ouviu das garotas, ainda bem que existe agora a Lei Maria da Penha, porque agora a gente pode prestar queixa e não precisa terminar mais um namoro nem um casamento. Ele vai ser preso pelo Estado, ele vai sofrer o corretivo. E aí a gente dizia como a gente tinha que enfrentar um debate sobre o que é masculino e feminino, sobre as expectativas da heterossexualidade que dificultam, que estão marcadas nas práticas escolares. Isso vai, inclusive, marcando os nossos cenários. Eu não sei muito como é que a gente pode fazer isso, mas eu já vou encaminhando para o final. Eu sempre digo que duas coisas talvez nos ajudem a começar. A primeira delas é assumir que não sabe o que fazer. A gente tem uma formação no campo educacional que parte do pressuposto que a gente tem que saber o que fazer diante dessas situações. E eu digo que o mais potente delas é a gente começar a assumir, não sei. O problema é saber. Se a gente soubesse, é que seria um problema. Porque já estaria tudo muito pronto, era só repetir o que estava pronto. E a grande potência dessas situações é criar para nós a possibilidade de dizer não saber no campo da educação. De abrir o debate e dizer, olha, eu não sei o que fazer. É claro que isso exige uma humildade epistemológica, porque a gente é formado assim no campo da educação, nós, professores, a expectativa dos pais também é que as escolas saibam o que fazer. Evidentemente, a gente não está colocando nossos filhos da escola para elas virarem subitamente e dizer assim, não sabe o que fazer. Mas que o não saber cria um espaço aberto para a gente conseguir criar outra coisa. E de nosso biólogo, eu não sei.
Isso me parece muito mais potente do que o que a gente imagina. A outra que eu talvez levantaria é um exercício de constante vigilância. Inclusive com o modo como a gente fala, com o modo como a gente pensa na escola e como as mais minuciosas práticas cotidianas são marcadas por gênero e sexualidade. Se a gente começa interrogando o próprio modo como a gente organiza as práticas escolares, já é um bom caminho. Eu sempre digo nas escolas que elas sempre me chamam assim, com a expectativa de fazer um projeto, né? Aquela coisa que a escola adora que é projeto. Eu digo, eu tenho pavor. Quando a pedagogia começa na faculdade de educação, vamos fazer um projeto. Eu falei, me poupem, que eu não quero projeto nenhum. Eu digo, antes de fazer um projeto, é interrogar o modo como a gente faz um constante exercício de interrogar quais são os nossos pontos de partida, ao invés de onde a gente quer chegar, talvez a gente consiga criar outras possibilidades da escola do que as que a gente imagina. A gente tem sempre uma preocupação imensa para onde vai chegar, mas nunca onde nós estamos, né? Assim, a gente quer sempre chegar em algum lugar, esse discurso pedagógico que é sempre assim, é sempre para frente e para cima, né? Sempre para o alto. Nunca é, eu sempre digo, a gente tem que voltar às práticas cotidianas, às práticas das escolas, para suas minúcias cotidianas, para ali interrogar, nas conversas, nos modos de descrever, de falar com as pessoas, porque ali tem uma série de marcações de gênero e sexualidade que a gente precisa começar a olhar. Não quer dizer que isso é um manual de instrução de como deve ser feito. A outra, que é ampliar essa conversa, eu gostaria de pensar assim, para esses outros sujeitos que estão interpelando a escola, que estão exigindo da escola outros modos de atuação, mas é uma conversa complicada, né? Uma conversa aberta, uma conversa que, por vezes, pode ser mesmo desconfortável, mas que essa conversa não é para a gente ficar confortável. Essa conversa não é para a gente se localizar em algum lugar. É muito mais de como é que a gente pode sair de onde nós estamos e pensá-lo de outro modo. Isso inclui, evidentemente, e é por isso que eu comecei fazendo essa atenção, pensar como a experiência LGBT desafia a escola em termos epistemológicos e políticos e éticos, e não como a escola tem que responder à experiência LGBT para botá-la para dentro. Eu queria terminar talvez dizendo isso, porque a nossa expectativa é assim, vamos botar essas vozes para o lado de dentro da escola. A minha questão não é só botar para dentro, é que botar para dentro é muito pouco. A gente precisa ecoar essas vozes, ver o que é que elas podem nos provocar, pensar como é que elas nos desafiam a criar outras categorias políticas e éticas para pensar sobre o mundo. Se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue oferecer essa outra linguagem, a gente vai continuar curto-circuitando as nossas próprias boas intenções de fazer o debate, porque elas vão estar sempre marcadas por esse fantasma da corrupção moral, que é achar que fazer um debate sobre gênero e sexualidade vai sempre levar as crianças a se tornarem LGBTs, que é o que rola por aí. E por que eu digo sempre assim, bom, o mais interessante é que se fazer esse debate fosse o que vai produzir sujeitos LGBTs, eu não sei como é que tem sujeitos LGBTs no mundo, né? Porque senão nunca precisou fazer e tem um monte. Né? Assim, pelo contrário, a gente só tem essas experiências porque a gente tem uma coisa chamada heterossexualidade. E se trata de pensar outras possibilidades e outras trajetórias sem esse fantasma da corrupção moral. Inclusive assumindo, eu queria terminar dizendo isso, que as crianças, pensando que eu estou na escola de educação infantil, também são sujeitos de gênero e sexualidade e também podem participar do debate político, também podem participar do debate político do seu ponto de vista de crianças. Recentemente eu tive uma experiência ótima na Federal Rural do Rio de Janeiro, com o Renato Nogueira, que a gente organizou um evento, a gente participou de um evento em que todas as mesas foram protagonizadas e mediadas por crianças, discutindo gênero, sexualidade, raça, política, contexto contemporâneo, em que a gente chamou crianças para debater sobre essas questões, que as crianças também falam sobre elas. E eu estar atento é um exercício que eu acho que eu estou propondo aqui, que vai de ouvir os movimentos sociais e até ouvir as crianças, é menos um exercício de como a gente tem que agir e falar, e mais um exercício sobre escutar e como
essa escuta, né, como permitir que o que a gente ouve ecoe nos nossos próprios modos de ser, estar e viver neste mundo. Isso vai ser politicamente necessário se a gente quer estar junto para enfrentar esse cenário político de devastação da vida e de indução à morte que a gente vem vivendo. Sem uma aliança com essas pessoas, que vai dos LGBT, das populações LGBT às crianças, e é o que eles tinham a nos dizer sobre este mundo, a gente não vai sobreviver a ele. Tudo bem, gente? Então, era isso. Obrigado, e eu espero encontrá-los. Eu sou professor de filosofia do ensino médio da Eden e também pai de alunos, né? São 2 pequenos que estão lá agora. Eu fiquei particularmente curioso com relação a um monte de coisa, mas a sua fala no final, Tiago, né? Sua fala no final me produziu uma curiosidade particular, porque eu estudo semântica, né? Filosofia da linguagem, e particularmente me interessam os conflitos semânticos, né? Essa coisa de como o uso de um vocabulário, uma seleção vocabular, uma antinomia, uma sinonímia, como isso é uma erupção de volta e meia, né, de um conflito político. O conflito político aflora na linguagem, e você pode estudar, inclusive, os meandros desse conflito político via linguagem. E eu fico curioso com relação a quais são as propostas, se você tem exemplos do que seria essa semântica mais apropriada para uma discussão ética sobre as questões de gênero nas escolas. Quer dizer, como é que você substituiria, né? O que é essa militância nesse sentido, né? Eu, por exemplo, nas minhas práticas como professor, procuro evitar certos vocábulos mesmo, né? Substituo vocábulos, pensando assim de maneira muito assim, imediata e improvisada. Eu não uso o homem, porque o homem é assim, porque na natureza do homem, não, sabe? Eu procuro usar a humanidade, o humano, e isso já é uma forma de militância, né? Eu evito inteiramente essa construção conceitual e coisas desse tipo, né? Eu acho que aí você... quer dizer, hoje em dia a gente está disputando, por exemplo, o que é comunismo, né? No âmbito geral, não só na escola, mas no âmbito geral, né? Então, o que você pode chamar de comunista, né? É uma espécie de disputa, né? Assim, muito intensa nos campos semânticos para saber como você vai rotular ou estigmatizar grupos humanos, enfim, né? Eu queria então, por fim, exemplos mesmo, assim, uma certa luz, né, com relação à sua prática nesse campo. E aí, em que circunstância se diz, não se diz? Existe alguém que diz? É uma autorreflexão? Enfim, queria que você explorasse, então, essa sua fala. Acho que tem a pergunta, talvez, de vocês dois, eu vou tentar juntar numa resposta só. Eu não sei se eu tenho uma ideia ou uma solução, porque, talvez vindo da filosofia da linguagem, qualquer palavra que a gente usar, ela, em algum modo, ela vai tentar significar e, portanto, controlar os sentidos da significação. Assim, não tem muita saída. Me parece que é muito mais uma interrogação constante das palavras que a gente está usando do que propriamente as palavras mais adequadas para esta ou aquela circunstância. Vou dizer por quê. Porque, talvez fazer o exemplo que você usou do humano, ele também não nos ajuda, porque também, historicamente, uma série de outros foram excluídos da categoria humano, e aí também por tabela, mas é muito mais como essas, e aí é uma interrogação constante mesmo. Eu acho que a gente tem vivido, e viveu muito nos últimos anos no Brasil, uma preocupação imensa sobre quais palavras são as mais adequadas para lidar com aqueles ou com aqueles outros sujeitos. E, como eu vi de uma experiência de produção teórica e de investigação, muito mais preocupado com o que as palavras nos permitem fazer, né, o que as palavras fazem. Então, eu digo que eu estou menos preocupado em quais são as palavras mais adequadas e mais como elas nos permitem fazer. Eu comecei brincando que eu me controlava nos palavrões, e normalmente em sala, quando eu estou discutindo LGBT, eu nunca uso esse vocabulário estéreo asséptico chamado LGBTI. Eu sempre uso as palavras que a gente usa no cotidiano para descrever esses sujeitos,
com o movimento que eu faço de dizer essas palavras também podem permitir outras coisas. E não necessariamente serem sinônimos de violência. Acho que quando a Alessandra fala em usar preto, ela também está fazendo um movimento de, olha, essas palavras podem produzir outras coisas. Eu sei porque esses dias eu fui numa escola de ensino médio dar uma palestra, eu falando LGBT, um menino levantou para mim e falou, eu não sou gay não, eu sou viado mesmo. Né? E, assim, obviamente, o que é que isso significa? Então, talvez seja muito mais de como é que a gente pode permitir que as palavras possam fazer outras coisas do que aquilo que elas vêm fazendo, do que procurarmos as palavras mais adequadas. Não sei se eu te respondi, mas eu tenho apostado nesse movimento. E é claro que se na relação interpessoal e cotidiana a gente tem dúvidas de como lidar com este ou aquele sujeito, assumir o não saber também pode ser produtivo. Eu sempre gosto de dizer o que eu aprendi com o movimento trans, que não custa nada me perguntar como é que você é. Virar para mim e perguntar como é que você quer ser tratado, como é que eu quero que eu te trate. Qual é o nome que eu uso, qual é o adjetivo que você quer, qual é a inflexão de gênero com qual você quer ser, que tratamento você quer. Isso é menos sobre como eu vou tratar a pessoa, mas ela abre uma relação que de outro modo não seria possível. A própria performance de fazer isso, ela abre uma outra relação. E eu sempre gosto de dizer, até porque eu fui esse sujeito que ao longo da minha vida na escola, eu tinha um cabelo maior, um cacheado muito maior, e quando eu cheguei, eu sempre fui muito confundido com ser menino, olha por incrível que pareça, com ser menino ou menina, eu me aproveitava muito disso. Eu aproveitei muito, assim, para fila de banheiro, para ir com as amigas para o banheiro, então era maravilhoso. Porque eu quase nunca frequentei banheiro de homem a minha vida toda, porque todo mundo me confundia como mulher mesmo. Para falar de fila de revista policial era maravilhoso. Nunca fui revistado quando eu tinha cabelão, porque todos os policiais achavam que eu era mulher, e eu entrava e aceitava tranquilamente. O que diz de como as nossas marcações de gênero e sexualidade são corporais também, né? O que é que as palavras fazem com o corpo? Como é que elas talham e produzem o corpo? E acho que isso é importante para a gente pensar. Te ouvindo um pouco, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, e aí me perdoe se eu tiver entendido errado. Mas o que eu estou querendo provocar aqui, e nesse esquema de que as palavras podem produzir outras coisas, é que a única narrativa que a gente consegue produzir para as experiências LGBTs na escola, mesmo quando a escola quer lidar com isso, do ponto de vista progressista, vamos dizer assim, é sempre do ponto de vista do sofrimento. Ela nunca consegue oferecer outra experiência, a gente tem muita dificuldade de oferecer outra experiência para outra narrativa e, portanto, outras palavras para a experiência LGBT na escola, que não seja apenas botar, ele vai ser vítima, ela vai ser vítima, ele vai sofrer, ela vai sofrer. Eu estou dizendo isso porque quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu lembro de uma travesti que eu entrevistei que estava entrando no primeiro período da universidade, e ela virou para mim e falou assim, a única crítica que eu tenho para fazer à escola é que ela me protegeu tanto que ela não sabe, ela me protegeu tanto da violência que ela não me ensinou a enfrentá-la. Ela ficou tão preocupada quando eu comecei a me transformar ao longo do ensino médio que ela não conseguiu produzir outra narrativa que não fosse o lugar da vítima. E eu lembro dela me dizendo isso com muita... Por quê? Porque a gente não consegue lidar com esses sujeitos que não seja acionando a pena e a dor como lugar de lidar com eles. Ao invés da empatia, da simpatia, do afeto, do estar junto, do dar as mãos, porque a gente tem um imenso medo do que é que eles podem fazer conosco. E aí a gente não consegue lidar com eles desse outro ponto de vista. E eu digo que eu sempre tive muita sorte, talvez possa dizer assim, tanto pela minha experiência familiar quanto pela minha experiência na escola, porque eu não fui formado na escola por esse jeito. Eu vi dizer assim, por mães e mães, eu lembro quando eu contei para minha mãe, cheguei em casa com um namorado, 16 anos de idade, cheguei com um namorado de 30, e falei, está aqui, lido com essa informação. E quando ela virou para mim e falou assim, nossa, ainda bem, porque eu não ia dar conta de um filho heterossexual. Foi assim que ela virou. Você não tem noção como eu torci por esse momento. Como ela ter dito isso naquele momento ofereceu outra narrativa. Ou como eu ter chegado na escola, eu lembro no terceiro ano do ensino médio, vários dos meninos gays da escola querendo fazer a festa da Rainha do Milho, mas com a gente de Rainha do Milho. E a escola ter dito assim, acho ótimo. Vamos pensar o desfile da Rainha do Milho com vocês todos montados de drag queen. Sem coisa cotidiana, muito pequena, mas que marcou a experiência de vários dos meus colegas e que não foi da retórica do sofrimento.
Eu lembro muito, e acho que foram esses sujeitos que me desafiaram a pensar como é que a gente pode pensar a escola, que a escola ofereça para essas outras vozes, não o lugar do sofrimento, né? Não o lugar de que tudo vai terminar na violência, porque reduzir a isso é outro modo de violência. Reduzir tudo a isso é outro modo de violência. É outro modo de fazer violência com esses sujeitos. E aí é difícil, é muito difícil a gente pensar isso, do ponto de vista ali das relações interpessoais e no cotidiano com jovens e crianças. Mas exige um exercício constante e, por isso, a tarefa de se aliar com os movimentos sociais pode ser produtiva. E nessa pesquisa eu tenho visto, mas os artigos, os textos que eu tenho lido apresentam também por si só a falta de material para os quilombolas contextualizado com a cultura quilombola ou a cultura negra afirmativa, digamos assim, as epistemologias criadas e apresentadas como epistemologia, e não como na retórica da violência, para usar o que o Tiago usou. Então, o negro como escravo e não como escravizado por alguém, não numa relação de produção cultural territorial diferente da que o escravo, né, no Brasil teve. Assim. Mas deixa eu trazer, em relação à fala do Tiago, tentando fazer uma interseção com a fala da Alessandra, que me chamou a atenção na fala do Tiago foi o silêncio que existe sobre a heterossexualidade, que você discute tudo e pauta tudo através da homossexualidade e não discute através do olhar, né, da opressão ou da epistemologia heterossexual. E da mesma forma, eu acho, como negro, eu acho que existe também um certo silêncio em relação à branquitude e uma percepção da branquitude como branco, e não como uma branquitude, como uma cultura, como uma epistemologia que vem de uma cultura, enfim, europeia, da colonização, né? Já a negritude, para a gente, que é negro, a gente tem uma preocupação em pensar a negritude, e acaba que a gente pensa e fala e assume ser negro, né? E começa a discutir isso e não vê, pelo menos os meus parceiros, né, as pessoas com quem eu convivo, brancas, acompanhando no sentido de se assumir branco e pensar e falar sobre a branquitude. Então, existe uma certa tensão em ser negro e ter que assumir, ter que ter um papel, um posicionamento. E eu vejo hoje, aliás, tipo, a própria palavra branquitude, eu mesmo fui ouvir há 5 anos atrás, há pouco tempo atrás, não existia. Quando eu era mais novo, não se colocava isso, né, na escola, por exemplo, em outros espaços, né, esse termo. Então, e também uma outra coisa que eu acho importante colocar, que em relação ao que o Diogo colocou também do vocabulário, acho que tem a ver, que, como a Alessandra colocou, negro no Brasil não é a mesma coisa que preto, porque, por lei, preto é preto e negro é preto, pardo, quem não é branco. Então, essa questão do vocabulário, eu acho que também não é só uma questão de sensibilidade e de ética, é uma questão de lei. Existem parâmetros para a gente se guiar através do que a gente quer dizer, né? E principalmente na escola, né, para os alunos. Então, acho importante apresentar as diferentes perspectivas que esses vocabulários vão ter, e aí, porque existem situações em que se usa preto, situações que se usa negro, não é só uma questão de ética e de como quer ser tratado, né? Talvez dialogando com um pouco que você falou. E uma outra coisa que eu acho importante colocar, é que o negro, colando com o que a Alessandra falou no final, quando a gente se olha no espelho, digamos assim, como ela colocou, nós nos vemos como um ser racial, porque a sociedade nos vê como um ser racial, né? Mas, na verdade, o negro no Brasil ele é um ser étnico-racial, porque não é só a nossa raça, não é a nossa cor que a gente está pensando. A gente está pensando na nossa etnia no sentido da nossa cultura. O ser negro no Brasil é você ter uma territorialidade, você pensar o seu espaço de uma forma diferente, você cria uma epistemologia espacial de uma forma diferente de uma pessoa branca, porque todo negro veio da África, né? O ser humano veio da África, mas é uma coisa... Mas os meus parentes vieram da África, digamos assim, meus ancestrais. Então, ser negro é étnico, porque é cultural, é epistemológico. Porque todo negro tem uma referência espacial diferenciada em relação ao lugar que você vive, né? Todo negro tem uma falta espacial, uma falta territorial. Isso é criado, não é só criado, isso é vivido, né? As pessoas te falam isso, mas você sente isso também, você sente essa pressão em pensar sobre isso. E o que eu sinto a lacuna das pessoas brancas, e aí, antes disso, na verdade, primeiro eu acho que sinto a lacuna do brasileiro, o próprio negro e o branco, esse debate racial ser um pouco mais complexo, no sentido de que, e aí que eu acho importante pensar a branquitude. A branquitude, nesse sentido de ser branco,
não ser negro no Brasil é você também poder ser indígena, você também poder ser cafuza, você também poder ser mameluco. Você não tem que ser branco se você não é negro. Então, eu acho importante as pessoas que não têm... Porque quem é negro pensa ser negro. Quem não é negro pensa, eu não sou negro, então eu sou branco. E muitas vezes falta essa... Talvez... Eu não sei, nem... Talvez não é que falte, é porque nem se discute, é a questão do silêncio também, essas outras territorialidades que formam o não ser negro, o ser branco no Brasil, que é o indígena, as diversas comunidades tradicionais, etc. e tal. Então, meus amigos, muitos, eles falam, meu pai é português, meu pai é europeu e tal, mas não tem, eu não coloco e eles não apresentam. O que seu pai fazia na Alemanha, por exemplo? Qual era a territorialidade dele? Era alemão, mas o que ele fazia? Era camponês? Era da fábrica? De onde vem essa história? Né? E aí que está a questão da etnia, da cultura, da territorialidade. Você pensar a sua herança de forma territorial, no sentido da cultura, vamos dizer, melhor do que territorial, assim. Da cultura, de fato, a sua herança não é só racial, a sua herança é étnica, cultural. Né? Então, ser branco no Brasil, acho que a questão da branquitude talvez seja uma lacuna aí. Você tem que pensar o branco não é como um ser de cor, é como um ser epistemológico também. E essa epistemologia vai vir em quem é branco alemão, quem é branco, mas na verdade é indígena, tem feição de indígena, mas não se considera, mas se considera branco porque não se considera preto. Enfim, e aí só por último, colando de novo nessa questão do vocabulário, em relação ao próprio currículo mesmo, eu já coloquei, mas vou colocar de novo, assim, pensar que o vocabulário ele tem um momento que é ético, social, quando você está enfim, em casa, etc. e tal, e tem um momento que ele é político, porque ele tem que trabalhar com o que a lei trabalha também. Então, por exemplo, eu trabalho com quilombolas e as comunidades, enfim, tem certas... Quando eu falo de quilombo, eu tenho que pensar em colocar, e aí que está do que eu falei no começo sobre o material didático, existe uma série de leis e de decretos, etc., que usam termos e colocam termos e definem o que é ser quilombola. Então, quando eu trabalho com aluno, eu tenho que pensar, tudo que eu falar mastigado, né, de uma outra linguagem, eu tenho que pensar o que a lei está trabalhando, porque nós vivemos numa sociedade de direito. Então, no fim, não é só o cidadão não é só aquele que é ético e respeitoso, é também que trabalha o que a sociedade te dá, usa as ferramentas que ela te dá. Numa sociedade de direito, o direito é uma ferramenta. Então, acho que a questão do vocabulário também esbarra nisso, da gente ter o cuidado de entender o contexto que a gente está falando, quais leis e quais termos o Estado de Direito está trabalhando também. Né? Também. É isso. Sou mãe de 2 alunos da Éden, e eu acho muito importante me nomear nesse espaço da escola. Eu faço parte do coletivo de famílias pretas da Éden, e é importante a gente pensar por que foi necessário a gente criar um espaço em que as famílias pretas pudessem ter alguma voz ou pudessem colocar questionamentos ou dores, enfim. Infelizmente, a gente ainda fala da dor. Ainda é preciso falar do racismo, da dor que o racismo provoca e do quanto a escola como instituição, não a Éden especificamente, mas a escola como instituição, ela é capaz de reproduzir pensamentos e práticas racistas, mesmo no século XXI e mesmo em se tratando de uma escola progressista. Então, a partir disso, eu queria que vocês pensassem, a Alessandra especialmente, como é que a sociedade que se reconhece como branca se responsabiliza pela reparação que ainda é necessária ser feita. Então, se a gente está numa escola que é majoritariamente branca, de corpo docente, de famílias, ter um coletivo que conta com apenas 11 famílias pretas, isso é muito pouco. Quantos alunos tem na Éden? Se somos 11, isso é pouquíssimo. Como é que a gente produz uma escola antirracista contando apenas com a luta e a vontade das pessoas negras dessa escola? Não dá, nem que a gente queira, a gente consegue fazer uma transformação, porque nós somos muito poucos, num espaço de privilégio, num espaço de poder, porque a sociedade permite que poucos cheguem num espaço de privilégio, num espaço de poder, como é a Éden. Então, como é que essa comunidade, que é a Éden, que é majoritariamente branca, pode se responsabilizar, dentro daquilo que pode fazer, por alguma reparação? Eu penso que a população negra de uma escola não está só nos alunos ou nos familiares, mas também nos funcionários, né?
que compõem aquela escola. Esse foi um pensamento que eu fiz a partir do seu discurso. E uma outra questão que eu gostaria de trazer é que é importante partir da perspectiva da interseccionalidade, no sentido de que se tem indivíduos atravessados por exemplo, se eu tenho uma mulher negra que é bissexual e pobre, sabe? Ela está dentro do contexto de interseccionalidade porque ela está atravessada por vários tipos de opressão. Então, eu não acho que você passou pela polícia com cabelo grande e você não tomou uma dura porque você estava com cabelo grande e parecia ser uma mulher, sabe? Porque foi dito para Mas mim, eu te explico. talvez porque você é branco. A gente tem que pensar por essa perspectiva. Eu acho, né? Que tem que pensar por essa perspectiva também. Dos corpos que estão mais... Porque a interseccionalidade vem para mostrar que tem corpos que, por estarem mais atravessados por mais opressões, estão mais marginalizados, sabe? É isso. Eu acho que quando você... Acho que você coloca de maneira muito transparente, muito clara, a questão estrutural do racismo, né? Então, portanto, é uma luta muito longa, é uma luta muito difícil, porque a sociedade está montada em cima dessa estruturação, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito mexido e muito, né, com a sua fala, é porque eu também fui professor durante 20 anos do Colégio Pedro II, né? E no Colégio Pedro II, uma escola pública, né, talvez, certamente, se eu tivesse que fazer um balanço, foi um dos lugares em que essa ocultação do racismo estrutural tivessem lá muito, muito presente. É uma escola muito racista, muito. Talvez um dos espaços que eu tenha frequentado, né, como trabalhador, em que mais eu sofri com o racismo dentro foi no Pedro II. E a luta lá foi grande, a luta lá foi tensa, né? Mas eu tive lá, e eu briguei, e onde eu pude, né, e sobretudo porque, como professor de geografia, as possibilidades são muito grandes do que como professor de física, né, eu pude dar passos no sentido de tirar o pano de cima desse racismo estrutural oculto, né? E como professor há 30 anos da Éden, né, uma escola branca, uma escola de classe média alta da Zona Sul, comparativamente com Pedro II, né, talvez tenha sido uma escola que, embora o racismo estrutural esteja presente, né, o tempo todo, somos poucos os negros na escola, professores, alunos, mais funcionários, obviamente, né, mas talvez, e certamente, quando eu faço um balanço em cima da sua fala, talvez tenha sido um lugar em que eu pude trabalhar com um pouco mais de conforto, né, e tal. Mas aí a escola, quando ela quer se colocar, quando ela se coloca, quando ela tem uma prática e acho que durante a semana os debates têm mostrado isso, né, enquanto a Éden é uma escola progressista, ou que procura, né, trabalhar enquanto uma escola progressista, é uma escola que procura romper, né, com essas questões estruturais, né. É importante que a gente coloque quais são os passos que a gente precisa dar. A escola, o racismo estrutural, né, está presente dentro da escola, né. O incidente serviu, né, para que a gente pudesse ficar alerta, onde a gente está errando, o que é que a gente precisa
corrigir, o que a gente tem que fazer. Obviamente que não é simples, obviamente que não vai acontecer da noite para o dia, né? Tem erros, né, que estão lá no fundo que a gente nem consegue, às vezes, perceber, né? Então, a gente precisa, e eu acho que você precisa também apontar para a gente, precisa apontar dentro desse currículo, né, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai dar passos, né? É necessário dar passos no sentido de que essa luta, que é longa, que é dura, que é penosa, né, e que tem que continuar, que tem que ser levada à frente, e que tem que ser levada à frente pelos 11 pais, pelos poucos professores que somos, pelos outros que estão na escola, que são brancos de classe média, mas que estão tentando romper essa barreira do racismo. Temos muitos também, né, dentro da escola, né? Então, assim, é preciso a gente apontar, né, como é que a gente vai caminhar dentro desse universo de dificuldade, né? E a sua fala mexeu bastante comigo com relação a isso. Boa noite. Eu queria levantar uma certa reflexão que eu tenho há um tempo, já uns 2 anos mais ou menos, que eu me deparei e não consigo mais parar de pensar nisso, no campo da semântica do uso do negro e do preto. O Tauan até falou da questão da lei, do negro e do preto, e que normalmente a gente tende a usar o negro como algo degradante, como a fome negra, a peste negra, o buraco negro, e o preto, e como que a gente se chama, como que a gente se trata, como que a gente trata o outro. Porque quando a gente usa a cor preta, o café preto, as coisas boas estão associadas ao preto e as coisas degradantes ao negro. E quando alguém fala que eu sou negro, eu falo, não, eu sou preto. Ué, não sei. Então, normalmente eu tendo, hoje em dia, a falar preto, a usar o preto do que o negro, porque, para mim, seria algo de usar a cor e não algo degradante. Quando você fala para uma criança que está aprendendo quem ele é, o que ele é, você fala uma palavra que ele vai crescer usando como algo degradante, então eu sou menor, então eu sou algo pior, eu sou bom ou eu sou mal. Então, é só uma certa reflexão que eu tenho e não tenho uma resposta, não sei se tem uma resposta, e sim uma reflexão, e é isso. Pietra, já botei esse nome de Bieta só porque eu quis, entendeu? A vontade da gente o que faz, né? Não, é Bieta, gostei, ótimo, e vai. Desculpa, Pietra. Quando a Pietra fala que o Tiago provavelmente não foi revistado porque é branco e não porque parecia uma mulher, é porque eu, mulher preta, sou revistada. Pietra sabe disso. Então, não adianta ser mulher, tem que ser branca. Revistada e assediada. É uma outra revista. Porque o meu corpo foi público durante muito tempo. Mulheres negras escravizadas serviam aos desejos sexuais de pessoas que, por conta de uma religião que dizia, se você tiver prazer no ato sexual, você vai para o inferno. Então, o que se fazia? Não, com a minha mulher eu tenho filhos, então vamos para a senzala buscar as negras. E usa-se esses corpos, e por isso a gente teve uma miscigenação que Gilberto Freire foi inventar, que foi rica, pacífica, maravilhosa. E a gente acreditou nisso, o mito da democracia racial. Então, se acredita que é tudo pacífico sobre escravização. Somos todos misturados, isso é legal. Não foi legal. O processo de estupro de toda uma geração de mulheres não é um processo legal. E aí, deve ser muito difícil se reconhecer branco com uma ancestralidade, com uma história dessas. É isso que eu acho que deve ser ruim para pessoas brancas pararem, se estudarem e entenderem por que não se reconhecem pertencendo a uma raça. Porque foi essa raça que instaurou esse processo. Talvez isso seja ruim, talvez, eu não sei explicar por que quando a gente fala em racismo só... E aí, cadê os pretos para falar sobre isso? Por que pessoas brancas não se apoderam desse discurso? E, às vezes, quando tentam nos ajudar, falou entre aspas, e a gente fala sobre a questão das saídas, ainda dando os passos no currículo, às vezes é difícil, por quê? Porque quando tentam falar, tentam protagonizar uma história que não é a história delas. Não é? A gente vê muito isso, como esses nossos professores, doutores, pós-doutores, que falam que são especialistas em serem negros, sendo brancos. É uma questão complicada. E tentando finalizar...
tentando mesmo, porque foram muitas questões, acabei enviesando uma na outra. Você falou sobre a questão de falar preto, não é? Há muitos passos, muitas ações do movimento negro e o movimento negro unificado também. Existe um movimento social negro que é de todo mundo, que milita, que não é, eu tenho uma carteirinha, o movimento negro, olha aqui. Não, é um movimento amplo, né? Um movimento social negro. E uma das questões que Abdias já falava, Abdias Nascimento já trazia isso para a gente, uma das questões é que a gente precisa se reconhecer no outro, né? E se aquilombar, para a gente não morrer. Porque, como acabei de falar, os nossos corpos têm uns alvos desenhados, a gente já nasce com esses alvos desenhados, né? É muito fácil matar a gente, porque isso é comum, os nossos corpos no chão, as pessoas pulam e continuam andando, não existe um movimento de pessoas brancas preocupadas com a morte de pessoas negras, não que eu conheça. Mas, quando a gente fala em preto, geralmente eu uso preto porque eu falo mesmo da cor da pele preta, não é? Agora, eu reconheço que muitas pessoas, e essa fala do que é branco, do que é negro ser ruim, porque a palavra negra, como eu disse no dicionário, foi outorgada pelo outro, não é uma coisa nossa. Não estava todo mundo na África e, de repente, parou para dizer, tudo bom, mestre? Beijo. Não estava todo mundo em África e, de repente, parou para dizer, nossa, como nos chamaremos? Somos negros? Vamos nos chamar de negros. Não existe isso. Se todo mundo é negro, ok, somos todos seres humanos. O ser humano africano. E se todos são europeus? Nossa, vamos nos chamar de brancos. Não existe isso. Somos todos, eu sou italiano, você é francês, ninguém dizia isso. Foi o choque entre os dois que fez com que o europeu chamasse os africanos de negros. E não aceitar a nomenclatura do outro faz parte de um processo também de subversão muito importante, não é? Então, parte do movimento não usa negro, usa preto, mesmo que a cor da pele seja como a cor da pele do professor. Tem negros de pele branca? Tem. E o cabelo crespo, o fenótipo negro, que é o nariz, a boca, enfim, 1000 coisas. Então, não se chamar de negro, às vezes, é uma subversão, e há pessoas de pele clara se chamando de pretos também, exatamente por essa questão de valorização, valorizar o que nós somos. Eu acho que aquela questão política, Tiago vai responder bem melhor do que eu já não tenho mais tempo para organizar essas questões, mas só uma última coisinha sobre currículo, é que, assim, essa sua preocupação de colocar isso em geografia é pelo seu pertencimento. E aí eu digo o quanto é difícil a gente conseguir pular a barreira de fazer com que o currículo siga a Lei 10.639 de 2003, ou seja, essa lei de 16 anos, quando a gente tem poucas pessoas pretas nas escolas ministrando as disciplinas. Então, várias lutas que a gente tem, como eu acabei de dizer, se branquitude, se as pessoas brancas se juntassem e entendessem a história, a importância, a gente não precisaria se preocupar que só uma pessoa negra estaria lá para dar essa disciplina. Qualquer um deles daria. Mas a gente ainda tem uma disputa de poder e resistência. Por isso a gente precisa ocupar esses espaços, enquanto pessoas negras. Eu vou tentar ser rápido e bem direto nas respostas e colocando, em virtude das provocações, e colocando talvez um pouco mais de camada nas provocações. Talvez a primeira delas, talvez ajudando a marcar o que eu tentei apresentar aqui, é que e aí talvez eu vá me aproximar um pouco de algumas questões colocadas e vá me diferenciar delas, e que ouvindo as provocações e ouvindo a Alessandra, é que não dá para pensar a heterossexualidade como regime político, e aqui a questão não é se você é heterossexual ou não, é a heterossexualidade como regime político, como modo de organizar o mundo separado da branquitude. Acho que isso é bom deixar claro que essas duas coisas têm relação. Elas foram produzidas juntas e fizeram parte de um processo imenso de colonização do pensamento da nossa história, que estão emaranhadas. Eu não vou conseguir destrinchar isso aqui com muito detalhe, mas eu gostaria de marcar esta ideia de como é que gênero, sexualidade e as questões étnico-raciais estão emaranhadas umas nas outras.
Mas, e aí, eu acho que aqui que é a minha posição política, eu não estou preocupado com quais são as melhores categorias para me descrever. Eu não estou preocupado com quais categorias a gente vai usar para descrever o outro. Eu estou assumindo que qualquer categoria ela é violenta, ela pressupõe excluir algo de dentro dela, sempre e invariavelmente. E por isso a minha questão é onde essas categorias falham. O que é que elas não conseguem descrever? O que é que elas deixam para o lado de fora? Quem é que elas expulsam? Sejam elas categorias mais conservadoras, sejam elas categorias mais progressistas. Com isso, eu estou insistindo porque eu estou usando a minha própria história para isso, e bagunçando as questões de gênero, sexualidade e raça, por ter... A primeira vez que eu fui descobrir, que eu fui me entender como branco, foi paradoxalmente no Rio de Janeiro. Como não branco foi no Rio de Janeiro. E eu vou complexificar aqui o debate, porque eu não sou negro no Rio de Janeiro, mas eu também não sou branco no Rio de Janeiro, porque as pessoas vão trazer outra categoria chamada Nordeste, com uma fantasia imaginável em torno da minha história, que torna difícil para os meus colegas negros entenderem que eu não sou como eles, mas também torna difícil para os meus colegas brancos entenderem que eu não sou como eles. Porque essa coisa imaginária que o Rio de Janeiro acha que é o centro do Brasil, né, acha que a história brasileira começa e termina na Zona Sul Carioca, complica o debate em torno da minha experiência racial e da minha experiência como gay. Eu lembro que quando eu aprendia com os meus colegas tentar discutir a branquitude, na minha cidade natal, ela tinha outro tom. E eu só vim descobrir porque, minha primeira semana no Rio de Janeiro, atravessando para entrar na UERJ com uma colega do Rio Grande do Norte, o cara virou para a gente e falou assim: tem duas coisas que eu odeio na vida, preto e nordestino. E aí eu virei para ele e falei: eu só não entendi que essas duas coisas estavam separadas. A resposta que eu dei para ele: você só estava entendendo que essas duas coisas estão separadas na sua cabeça. Porque isso cria o fato de que as experiências de gênero e sexualidade elas não são as mesmas em todos os tempos e espaços. E aí acho que eu estou tentando provocar esse debate para dizer assim: eu sempre gosto de brincar com meus colegas que trabalham com debate em relações raciais na faculdade de educação, e dizer: vocês precisam se decidir onde é que eu estou, porque não dá para... Assim. E aí eu comecei a brincar com o fato, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui assim, é que a experiência LGBT nos ajudou, e acho que foi isso que eu aprendi ao longo da minha vida, de que foi brincar com as categorias. Acho que ter convivido a minha infância e adolescência com uma série de jovens gays, e trans e colegas lésbicas, dizer que isso pode ser uma grande brincadeira. Que isso a gente pode jogar com isso, que a gente pode aprender com isso, e que isso não nos definir de uma vez por todas e para sempre. Acho que foi isso que a experiência de ser um jovem gay, migrante, porque eu já morei em 3 estados do Brasil, Amazonas, Minas Gerais, que agora é no Rio de Janeiro, me fez entender. E como cada um desses contextos as coisas mudavam. Eu estou tentando pensar aqui essas coisas juntos, talvez para responder a última pergunta, de que a gente tem uma imensa dificuldade de pensar as questões de gênero, sexualidade e raça atrelada à luta de classes, porque a gente aprendeu que a luta de classes é uma luta material e colocou as questões de gênero, sexualidade e raça no campo da luta do simbólico, da identidade. Eu acho que o que eu e a Alessandra temos dizer hoje aqui é que se isso implica em nossas vidas e em nossas mortes, isso também é uma luta material. Isso também faz parte do debate sobre a materialidade da vida, sobre a nossa reprodução da existência. E é por isso que eu sempre digo assim: eu não estou preocupado com a identidade LGBT. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é que as nossas vidas sejam possíveis amanhã. Eu sempre gosto de dizer, e talvez, Alessandra, eu tenho essa experiência de ser professor orientador de alunos da Faculdade de Educação, de dormir meu grupo de pesquisa sempre às segundas-feiras, sem saber se eu vou encontrar meu grupo de pesquisa na segunda. Sem saber se eu vou ter meu grupo de pesquisa em sala, todos os meus orientandos, para conversar comigo no outro dia, porque eu já enterrei, eu fui essa fala uma vez na faculdade. Logo quando eu entrei na faculdade da FRJ, eu fiz uma chamada para discutir homofobia, e aí eu falei: olha só, eu com 30 anos de idade já enterrei 27 amigos. Naquele momento, eu já tenho 36, o que é que significa para nós, e eu estou dizendo assim, não se trata de falar da violência, não se trata de dizer que isso não é um provocador de trauma em nossas histórias, mas se trata de tentar buscar uma outra gramática para falar delas, que não nos reconduza à falta de possibilidade de ação, que não tire destes sujeitos a sua possibilidade de ação, e
que inclusive falar sobre essas histórias era produtivo. E que às vezes a gente acorda assim, caralho, como é que vai ser enfrentar hoje? Porque a gente vive histórias de violência e violação dos corpos. Acho que eu estou provocando nesse sentido para encerrar dizendo, eu acho que a esquerda brasileira tem uma dificuldade mesmo em enfrentar os debates de gênero, sexualidade e raça, não porque essas coisas são separadas, mas porque a história da esquerda brasileira é uma história generificada, sexualizada e racializada. E aí também implica fazer esse debate dentro das políticas da esquerda, que tem alguma dificuldade em enfrentar o espelho e também se assumir como marcada por gênero, sexualidade e raça. Eu acho que as histórias dos movimentos negros, feministas e LGBTs mostram, inclusive no seu começo no Brasil, a dificuldade de enfrentar o debate com a esquerda. E eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo, de fazer esse movimento. Eu lembro muito de uma vez de uma fala, uma mesa que eu dividi com a Indianara, que é uma ativista trans aqui do Rio de Janeiro, a gente conversando sobre o currículo de escola, ela falou uma frase assim, eu estou menos preocupada se a escola vai me reconhecer como trans ou não, eu estou preocupada que a escola permita a possibilidade de vidas para essas pessoas. Isso é completamente diferente. É de quando ela se forma, ela consegue encontrar emprego, que ela consegue encontrar possibilidades de existência. E se a materialidade tem a ver com isso, se a luta material tem a ver com isso, então isso também é uma questão de gênero, sexualidade e raça. Acho que a gente tem uma dificuldade imensa de achar que a gente está... Eu gosto sempre de pensar que a heterossexualidade como regime político e a branquitude é uma máquina de terrorismo diário sobre as nossas vidas, é uma máquina de terror cotidiano, que é difícil, inclusive, de explicar para o outro, de explicar para o outro o que é que significa isso. Mas isso permite a gente encontrar uma série de alianças. Eu lembro quando eu comecei a ser formado no estudo na discussão de gênero e sexualidade, que é isso, uma das maiores preocupações do sujeito de pessoas gays é circular na rua. E essa preocupação não é tão diferente da preocupação de mulheres em circular na rua. Porque eu nunca sei se eu posso atravessar a rua e levar uma padada. Eu não sei se ser chamado de qualquer coisa. Tudo bem que eu já comecei a dizer tudo bem, pode chamar de que quiser que eu não estou nem mais aí. A gente também vai chegar num lugar da vida que a gente não se importa mais como é que vão ser descritos, como é que vamos usar para nos defender. Mas eu estou tentando curto-circuitar as categorias ao invés de procurar as mais adequadas. E com isso eu quero assumir o seguinte, a gente tem uma dificuldade imensa de que se a escola é uma instituição social como qualquer outra, ela também vai estar marcada por essas questões. A gente meio que se assusta como, ai meu Deus, é a escola fazendo isso. Porque a gente botou a escola naquela espécie de castelo de Grayskull, isolada do mundo, mas ela não está isolada do mundo. Como parte do mundo, ela vai produzir essas coisas. Ela vai se envolver com essas coisas. O que a gente não pode fazer nunca é naturalizar essas normas e se fechar no debate de não interrogá-las. Acho que essa que é a questão. Nisso, a escola não é tão diferente de outras instituições sociais. Talvez o que ela tenha de diferença é precisamente a possibilidade de interrogar isso. Talvez como ativista do campo da educação, envolvido com os debates, hoje o que mais me preocupa, eu queria encerrar dizendo assim, é como esse debate acabou se vindo nos últimos anos no Brasil para botar mais terra e falar mal da escola. Eu sempre gostava de brincar e dizer assim, não importa, se ela não faz é porque ela não fez, e se ela faz é porque fez errado. É sempre assim, é sempre a escola é sempre no lugar da falta, no lugar do erro, no lugar que vai fazer errado, no lugar que... Quando, eu acho que tem ouvido isso aqui hoje, estarmos aqui hoje, fala de imensas tentativas da escola, de imenso trabalho de experimentação que as escolas podem fazer. Talvez diferente de outras instituições sociais que reproduzam normas violentas sobre a vida, a escola ainda nos permite ser essa instituição que juntos, envolvidos e com juntos quer dizer, com todos esses conflitos no meio do bolo. Se estar juntos, estar articulado para enfrentar isso, vai ter que ser viver com conflito, não tem saída. Você não tem como viver junto sem conflito, porque senão a harmonia era paraíso, não era a vida social. Então, é não tirar o conflito da vida social. Eu acho que essa retórica está o tempo todo botando mais pá de cal sobre a escola, no atual cenário, em que ela é severamente atacada, me parece que é um caminho que a gente poderia adotar outro caminho, que
que seja de apostar na escola como essa instituição que nos permita problematizar essas relações e reinventá-las. Se houver esse caminho, é isso que eu estou chamando de currículo. É essa experiência. Eu acho que talvez encerrando, era isso que eu queria dizer. Uma escola progressista, para mim, não diz das posturas que elas tomam, mas diz do quanto ela abre espaço para a reflexão, para a problematização, com esses conflitos todos, com essa violência toda que vai nos envolver sem nós avisar. Bom, vou agradecer demais. Eu acho que o debate está só começando, a gente tem que entregar o espaço e dizer que você, nas palavras finais, acho que chegou a todas as expectativas e a gente acabou se encontrando no final, porque eu acho que a nossa expectativa era justamente abrir e falar e poder debater. Eu acho que a gente começou, né, é importante para a gente, porque, por isso que eu disse logo no início, era uma resposta, mover-se neste sentido. Essa proposta já é uma resposta. Nós queremos ir nesse sentido, né? Não que a gente tenha que fazer alguma coisa em relação à questão que você trouxe, mas poder ouvir vocês, né, cada um na sua especificidade, eu acredito que tenha sido bastante importante. Então, agradeço bastante. Tá?